Olá, muito boa tarde. Meio-dia 45 começa ao vivo o Tatersal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. E no programa de hoje vamos falar sobre sanidade. No verão, as chuvas ficam mais intensas e a umidade propicia a proliferação de algumas doenças, como a leptospirose. A infecção pode causar diversos prejuízos no plantel. Sobre os cuidados e manejo com o rebanho, eu converso agora com o médico veterinário da Embrapa Pecuária Sudeste, Raul Mascarenhas. Raul, boa tarde, seja bem-vindo ao Tatersal. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, telespectadores do Terra Viva. Aí é sempre um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Raul, estamos na estação das águas, a gente já disse que o calor e a umidade são a combinação perfeita para a proliferação de fungos e bactérias. No caso da leptospirose bovina, esse cenário é ainda mais perigoso, né? Esse cenário de chuvas, na época que nós estamos vivendo, ela é ideal para a leptospirose, né? Nas propriedades e nos municípios, nos locais onde tem leptospirose, justamente por causa da umidade ambiental que essa bactéria ela consegue se transmitir de uma forma muito fácil. Isso se dá por causa de características da bactéria. A leptospira ela é uma bactéria em formato em espiral, né? Semelhante a uma espiral de um caderno mesmo. E quando ela faz um movimento de rotação, ela consegue se deslocar em um ambiente aquoso, né? Então, se tiver umidade ambiental, ela consegue se deslocar de animais que estão infectados para outros hospedeiros susceptíveis, né? E também ela consegue atravessar a pele dos animais, não havendo necessidade de haver uma lesão nessa pele. Então, a época chuvosa é a época que favorece essa transmissão, né, da leptospira entre os animais. E os principais sintomas da leptospirose, quais são? Como é que o produtor consegue descobrir ainda no estágio inicial? Estágio inicial? É importante ressaltar que existem portadores assintomáticos e portadores sintomáticos, né? São os que apresentam sintomas. Os assintomáticos, a gente consegue descobrir com exame de sangue. Então, nós fazemos exames de sangue pareados, 2 exames com intervalo de 21 dias, a gente consegue ver os animais que estão infectados, né? E até mesmo que estão recém-infectados ou os que estão infectados há bastante tempo. Mas é importante ressaltar que não é por ser assintomático que o animal ele não tá sem nenhum problema, né? O fato de ser assintomático quer dizer que ele tem lesões ainda internas, só que essas lesões não são tão grandes a ponto de manifestar sinais clínicos, né? Mas já os animais que apresentam sintomas, esses são mais fáceis, então, de o produtor ele identificar. A leptospirose ela pode se manifestar de duas formas, né, principais. Numa forma aguda, a bactéria ela agride rapidamente o corpo do animal, então ela causa lesões hepáticas, lesões renais. Essas lesões renais desencadeiam o sangramento para a bexiga ali, então a bexiga ela começa a acumular sangue, o que faz com que a urina do animal apresente uma coloração bem escura, que nós falamos até aquela coloração semelhante à Coca-Cola. Mas outras doenças também apresentam essa sintomatologia de presença de urina presença de sangue na urina. A exemplo da tristeza parasitária, que é muito comum nos bovinos, e também uma intoxicação por samambaia, também é possível haver a presença de sangue na urina. Uma outra forma de manifestar na forma crônica, onde a bactéria ela demora um pouco mais para se instalar no corpo do animal, o animal ele demora para apresentar os sintomas, normalmente em animais adultos, e o principal sintoma vai ser o abortamento, né? O ato de abortar. Então, a leptospira, ela tem a capacidade de invadir, né, o útero do animal, passa pela placenta, alcança o feto, e ela causa uma pneumonia hemorrágica no feto, matando ele, e aí, consequentemente, o animal ele inicia o ato de abortar. Isso ocorre mais ou menos no próximo do 8º mês de gestação. Então, os abortamentos pela leptospirose, ela é no finalzinho da gestação de uma vaca. E o tratamento? Como é que o produtor pecuarista consegue evitar perder animais no plantel? Como é que ele consegue evitar essas mortes? Sim, se nós estamos estamos uma propriedade onde existe essa presença desses sintomas, né? Alguns animais com sangue na urina, outros animais com abortamento, o produtor ele pode já pensar em leptospirose, né? O veterinário que for chamado, ele vai realizar um procedimento de tratamento e prevenção. Então, ele vai criar uma estratégia de
de prevenção e de controle da doença. E nessa estratégia de controle envolve a parte dos tratamentos que você, Pedro, você mencionou. Então, animais que apresentam leptospirose, esses animais eles são tratados com um antibiótico. Esse antibiótico é chamado de streptomicina. A streptomicina é um antibiótico que ela age muito bem nos rins do animal. Mais de 95% dela é excretado pela urina. Então, é um antibiótico que funciona muito bem nos rins e que hoje, praticamente, a streptomicina ela só tem essa única função de tratamento de animais com leptospirose. É claro que o produtor ele não vai precisar ficar identificando, fazendo exame de sangue em todos os animais, né, que abortarem para fazer um tratamento de leptospirose. No momento em que se identifica que aquela propriedade apresenta a leptospira e o animal ele vem a abortar, automaticamente aquele animal ele vai ser submetido a um tratamento. Numa estratégia também de controle, quando um veterinário ele faz uma triagem, colhe o sangue dos animais, manda para um laboratório, esse laboratório aqui em São Paulo, o Unesp de Botucatu, o Unesp de Jaboticabal, né, o Instituto Biológico, identifica os animais que são portadores da bactéria. Esses animais eles também podem ser submetidos ao tratamento com streptomicina. Raul, agora a gente falou sobre esse tratamento, vamos falar agora sobre o manejo e cuidados preventivos, né? A transmissão pode acontecer de duas formas, entre roedores e também de um bovino para o outro. Como o pecuarista consegue diagnosticar o foco da transmissão para conseguir separar o rebanho ou fazer algum tratamento aí ou algum ato preventivo para que isso não contamine o restante do plantel? Você vê então, Pedro, a importância que é os exames de sangue que eu mencionei. Quando você faz um exame de sangue nos animais, você consegue identificar qual leptospira ela predomina naquele rebanho. Por que isso é importante? Porque existem leptospiras que elas são mais comuns em determinadas espécies, né? Se você pegar até mesmo o seu cachorro, né, quando a gente vacina lá com a V8, né, a V8, V10, ela tem as leptospiras que são mais comuns infectando os cachorros, né? A leptospira canícola, né? A Ectera hemorragiae, que é uma leptospira de roedores que também afeta cachorros. Mas então, quando a gente pega o rebanho bovino e faz o exame de sangue nessas vacas, a gente vai observar quais são os sorogrupos de leptospira que estão mais comuns ali nos animais. Normalmente, pode haver o sorogrupo que é comum também nos roedores, que é a Leptospira ictera hemorragiae, né? Que, por sinal, ela é a mais agressiva para o ser humano, né? Então, se por um acaso, naquela triagem, a gente observar que existe a predominância desse sorogrupo, nós já focamos em medidas de controle associadas a roedores, como a colocação de armadilha, acondicionamento melhor das rações ali na fábrica de ração, limpeza mais constante dos coxos, uma higienização melhor da sala de ordenha. Mas vamos supor que no rebanho a gente encontre sorogrupos que são mais comuns em bovinos, como o rádio e o wolf, né? Então a gente sabe que o que está ocorrendo naquela propriedade é que os bovinos eles estão transmitindo para os bovinos mesmo. E aí o nosso foco é mais na parte de tratar os animais infectados e também na utilização de vacinas para reduzir a sintomatologia clínica dos animais, né? Então seria mais ou menos essas estratégias aí que a gente adotaria. Fora essa estratégia, também manter a limpeza de onde tem o trato dos animais, olhar também se tem algum cuidado entre um animal e o outro, um contato ainda maior. Tem essa questão também, né, sanitária. Tem. Mas o elo principal na parte de controle e prevenção é a gente identificar o assintomático. Isso é importante também a gente frisar. Isso a gente só consegue com o exame de sangue. Por que é importante a gente identificar o animal assintomático? Porque aquela minha vaca que abortou, aquela minha vaca que teve sangue na urina, na nossa estratégia de controle, um dos fatores, a gente pega ela, leva no curral e vai fazer o tratamento com streptomicina. Esse animal praticamente ele está limpo da leptospira, né? Só que esse animal ele vai retornar para o pasto e lá no pasto eu tenho outros animais que eles estão urinando leptospira no pasto, né? Só que como elas não abortam ou não apresentam sangue na urina, eu não consigo identificar elas e não consigo então tratar elas. Por isso a importância, né, para essa parte também de exames no rebanho. O exame ele pode ser rotineiro, pode ser um exame diagnóstico, né, inicial, pode ser um exame que você mantém durante uma vez por ano. O importante é que se o produtor ele pensar,
Ó, eu tenho uma vaca que ela pode abortar por leptospirose e esse abortamento se dá no 8º mês de gestação. Esse abortamento quer dizer para o produtor que ele vai ter uma vaca que vai passar um ano sem dar leite. Então, todo esse custo de um ano sem dar leite já pagaria todos os exames, os tratamentos e as vacinas dos animais. Essa questão, né, que você falou sobre a rotina, qual é a rotina ideal, então, do pecuarista manter o plantel em dia, né, com as questões dos diagnósticos, dos exames em dia? Qual é a orientação passada a esses pecuaristas? Então, vamos também tirar, a leptospirose está muito associada em rebanhos leiteiros, porque os animais são mais próximos, é criado mais animais no mesmo local, mas também vamos também então mencionar algumas situações em gado de corte. Claro que a gente não vai fazer exame em nossas 30 mil cabeças de gado de corte para diagnóstico de leptospirose. O foco hoje do gado de corte é brucelose e tuberculose, né? Esse é o foco principal que o produtor deve ter. Mas vamos supor que sejam animais que vão ser submetidos à transferência de embrião, ou animais que serão receptoras para um embrião de transferência ou um embrião de fertilização in vitro. O valor do produto, né, desses animais, ele é muito grande. Então, compensa fazer também um manejo preventivo, né, nesses animais. Gado leiteiro também, né? Então, as medidas preventivas que a gente tem que focar, o produtor tem que focar nessas situações, é o quê? É fazer exames, né? Fazer tratamentos em quem precisa e realizar as vacinações. As vacinas contra a leptospirose, é importante para o produtor ter ciência que a vacina ela não impede o animal de se infectar. O que ela faz é reduzir a sintomatologia nos animais. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quanto mais eu vacinar, menos abortamentos as minhas vacas apresentarão. Desde que, né, estamos falando de um rebanho que ele apresenta a leptospira ali naquela propriedade. Então, se eu tenho um grande índice de abortamentos, eu costumo fazer mais vacinações. Então, a vacinação, no mínimo, ela é feita semestralmente, mas se eu tenho uma grande quantidade de abortamentos por causa da leptospira, eu posso fazer ela a cada 4 meses ou até cada 3 meses. Como você mencionou lá no início, a leptospirose está associada ao momento chuvoso, como por exemplo aqui em São Carlos, né, o centro de São Paulo, a chuva ela começa a ser no finalzinho de outubro, do meio para o final. Então eu tenho que preparar a imunidade dos animais para essa época também. Então, uma das vacinações, no mínimo, ela tem que ser feita ali um mês antes do período chuvoso, aqui no caso seria meados de setembro. Bacana as orientações, até essa dica, né, do momento exato, quando o pecuarista percebe que está começando a chuva intensificar na região, já procurar aí fazer essa vacinação, que é um controle aí para evitar os sintomas, né, que os sintomas sejam tão graves num animal, por exemplo, que não esteja imunizado. Raul, nas grandes metrópoles, quando tem enchente, os casos de leptospirose costumam aumentar. No campo, quais os cuidados que os pecuaristas devem tomar para não se contagiar também, se contaminar também? Os mesmos cuidados. Principalmente evitar os locais onde existe umidade, né? A leptospira, ela é uma bactéria que ela é extremamente sensível à luminosidade. Então, em um local onde existe raios de sol incidente diretamente e baixa umidade, a leptospira ela não consegue sobreviver por mais de 30 minutos. Mas em locais sombreados, onde existe umidade, a leptospira ela pode viver semanas a meses. Então, para o produtor, em termos de precaução pessoal, né, cuidado com o ser humano, ele tem que evitar esses tipos de situações. Então, aqueles locais alagados onde as vacas estão ficando e estão urinando, ele tem que cercar, evitar o acesso dele e evitar que animais tenham acesso ali. Às vezes, um local onde você está armazenando um determinado alimento ou um determinado fertilizante e ali mantém-se umidade, né? E ali você pode encontrar a urina do rato ali e o produtor ele não pode vir ele tem que tomar cuidado para não manusear esse tipo de material. Às vezes a gente pode achar que não é excesso de cuidado, mas as pessoas elas têm que ter ciência que no Brasil, a cada 100 pessoas que pegam leptospirose, 12 vêm a óbito, né? Porque o ser humano ele é uma espécie muito sensível à leptospirose.
rapidamente ao ser infectado, ele destrói os rins do ser humano, e aí quando você vai fazer um diagnóstico já é alguma coisa muito mais avançada. Ou a pessoa vai necessitar de hemodiálise ou realmente vai ter uma morte por falência renal. Com certeza. Raul, infelizmente nosso tempo já acabou. Muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no Tatersal. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa, ao canal Terra Viva. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Uma boa tarde para todos aí. Obrigado. E boa tarde para você. Tatersal fica por aqui. Estou de volta amanhã, 12h45. Até mais.